A paz do Senhor para você, meus irmãos que estão me acompanhando no YouTube. Este é o canal Pérolas do Evangelho. O meu nome é Bruno César, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este canal é reservado para divulgar a palavra de Deus. Seja você evangélico, católico, espírita ou de outra denominação, você é muito bem-vindo, pois a palavra de Deus é para todos, amém? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você está abençoando o meu trabalho, amém? Eu venho compartilhar a palavra de Deus com vocês, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 24, do verso 1 ao verso 22. Diz assim a palavra de Deus, o título da mensagem é Discernimento Espiritual. Diz assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engede. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve aos seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla de teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida, para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto ou a uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi. Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não mataste, porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai.
Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Glória a Deus, amém. Aqui, essa passagem é uma passagem muito bonita. E qual é o contexto? Como eu falei no vídeo anterior, o povo queria um rei. E o povo, devido à aparência de Saul, por Saul ser... por Saul ser o mais alto, mais forte, mais belo dos judeus, eles escolhem Saul para ser rei. E Saul não tinha sido escolhido por Deus. Por isso Saul foi um fracasso como rei. E Deus escolhe Davi para suceder a Saul. Só que Saul não sabia disso. Samuel profetiza, fala que o reinado de Saul chegou ao fim devido a uma desobediência que ele cometeu, um delito que ele cometeu. E Deus fala que ia levantar um outro rei no lugar dele. E quando Davi mata Golias, né? Quando estava acontecendo a guerra entre os israelitas e os filisteus, e Davi mata Golias, e Davi conquista riquezas, Davi começa a crescer como guerreiro, e Saul ele começa a perceber que esse homem, esse sucessor, seria Davi. E Saul se enche de inveja de Davi. E devido ao desafio do gigante Golias, quando Davi mata Golias, o rei lhe prometeu que quem matasse Golias teria riquezas e teria a mão da filha dele. Então, Davi ele se casa com a filha de Saul. E Jonatas, que era filho mais velho de Saul, o sucessor legítimo do trono, era grande amigo de Davi. Jonatas também percebe que Davi ia ser o novo rei de Israel, e Jonatas não tem nenhum ciúme, nenhuma inveja de Davi. E ali nessa história, Davi, Saul ele fica com tanta inveja quando ele descobre que Davi vai ser o novo rei, e Davi estava fazendo sucesso nas guerras. Davi havia se tornado um general de guerra, e ele fala, pô, eu vou matar esse cara não vai tomar o meu trono não. E a primeira coisa que ele faz é perseguir Davi, e ele desposa a filha dele, Mical, de Davi, da Mical para um outro príncipe, um outro homem. Tudo isso para humilhar Davi. E agora, Davi estava fugido e na caverna de Adulão encontra outros homens amargurados, vítimas da tirania do governo de Saul. E eles se unem para poder sobreviver, para pelejar, para guerrear e para poder sobreviver à tirania de Saul e para proteger Davi, né? Porque Davi estava sendo caçado de morte. Então, Davi ele continua pelejando em nome de Israel contra os filisteus. E quando aparece uma oportunidade de matar Saul, os homens falam para Davi, os valentes de Davi, que eram homens de Deus, eles falam, poxa Davi, eles falam que eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Então, isso aqui era uma coisa que Deus tinha falado. Só que Davi tinha uma coisa que é o tema da mensagem de hoje, discernimento espiritual. Como é que Davi tinha discernimento espiritual? Discernimento é algo que a gente sente? Não, nós seres humanos somos muito voláteis, nós temos muitos sentimentos. O sentimento não é, nem sempre o sentimento é um discernimento espiritual. O discernimento espiritual está em você conhecer a palavra de Deus. E Davi conhecia, Davi sabia que mesmo Saul não tendo sido eleito por Deus, ele foi ungido pelo sacerdote Samuel. Então Saul era ungido e Davi tinha que respeitar, mesmo Saul querendo matar ele, mesmo Saul dando a esposa dele para outro homem. E Davi ele não intenta contra a vida de Saul, mesmo os amigos dele falando, aí Davi, essa é a oportunidade que Deus está te dando para você se vingar. E quantas vezes as pessoas que são boas, são nossas amigas, são homens e mulheres de Deus, às vezes falam, isso aí é de Deus, cara, vai por esse caminho. E às vezes não é. Você tem que ter discernimento, como Davi teve. Davi falou, não, ele é ungido, eu conheço a palavra. Ele é ungido, eu tenho que respeitar os princípios de Deus. Então, querido, toda vez que, nesse caso aqui, quando alguém te faz mal e essa pessoa é uma autoridade sobre a sua vida, você tem que respeitar essa pessoa. Você não pode sair atropelando. É igual alguns movimentos políticos que
que se levantam para derrubar prefeito, governador, para derrubar tal. Tem que tomar cuidado com isso. Porque as autoridades foram constituídas por Deus. É como Davi falou aqui. Davi estava numa situação horrível. Davi estava jurado de morte. Mas ele fala para Saul: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém a minha mão não será contra ti. Ele está falando, olha só, que Deus seja o meu juiz. Eu não vou te fazer mal porque você é ungido de Deus. Embora você não tenha sido escolhido por Deus, ungiram você. E eu vou te respeitar, porque essa é a palavra. E ele fala, eu não vou fazer nada contra você, mas que Deus seja o meu juiz, porque eu não tenho te feito mal, você que me faz mal. Então que Deus seja o meu juiz. Já que eu não tenho autoridade para ir contra você, o meu Deus tem. E é isso que nós temos que fazer. Quando um patrão, quando alguém superior a você está te perseguindo, te fazendo mal, não se vingue, não xingue, não ofenda, apenas confie no julgamento de Deus. Foi o que Davi fez. Davi, ele confiou em Deus. Ele sabia, olha, eu não tenho feito nada de errado, Saul. Se você quer o meu mal, o problema é seu. Eu não quero o seu mal. Mesmo você tendo me feito coisas terríveis. Que Deus seja o juiz entre nós dois. E ele continua, como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Gente, no Velho Testamento, Davi falando isso, os ímpios procedem a impiedade, mas a minha mão não será contra ti. Esse aqui era o período que se falava olho por olho, dente por dente. Davi está falando, a minha mão não será contra ti, dos ímpios procede a impiedade. Davi está falando, você é ímpio, você é impiedoso por inveja, por ciúme, por raiva, você quer me matar. E eu não tenho feito nada, nunca te fiz nada. E ele está falando, a minha mão não será contra ti, Deus vai ser o meu juiz. E ele continua, o Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E Saul, ele até se comove, e ele fala que realmente Davi iria ser rei de Israel. E logo em seguida, mas toda vez Saul ele voltava atrás. Saul teve essa recaída, ficou do lado de Davi, falou que amava Davi, que Davi era um filho para ele, mas Saul voltou a ficar com ódio, com inveja, e o final de Saul é o suicídio. Saul é cercado pelo povo filisteu, pelo exército filisteu, e Saul se suicida, e Jonatas morre no combate também, um grande amigo de Davi, Jonatas. E aí quem assume o trono é Davi. Davi toma Mical de volta, que era sua esposa, que Saul deu para um outro homem, um homem importante. Davi vai lá, peleja, toma a esposa de volta, e Deus abençoa a vida de Davi com um grande reinado. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é, tenha discernimento espiritual. A voz do povo não é a voz de Deus. Cuidado com o que as pessoas dizem. Ah, mas fulano é um homem de Deus, mas fulano é uma mulher de Deus. Tudo bem, eu acredito em você. Mas tem coisas que são pessoais, que é entre você e Deus. Você tem que ter discernimento. E como é que você tem discernimento? É pelas emoções? Não, é conhecendo esse livro aqui. Você tem que conhecer a palavra. Davi conhecia a palavra. Tanto é que em Salmos ele fala coisas lindas. É uma teologia profunda sobre a palavra de Deus. E ele está falando aqui, olha, você é ungido, eu não posso te fazer mal. Mas Deus vai ser o meu juiz. E que você tenha isso em seu coração. Se alguém te persegue e é uma autoridade, você não pode, pela lei de Deus, você não pode. Você é um indefeso, não tem como se defender, não tem como... Que você confie em Deus. É o que eu peço a você. E que você faça nas suas orações para que Deus seja o juiz da tua causa. Que Deus julgue esse problema que você tem vivido. Seja um problema que está na justiça, seja algum problema que for. Mas não parta para a vingança. Não parta para o ódio, para o pecado. Continue sendo santo, como Davi foi. Davi confiou em Deus. Davi ele falou, olha, eu não sou ímpio. Eu não vou te fazer mal. Que Deus julgue entre mim e ti. Que Deus julgue. Eu não vou tomar partido porque você é ungido. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Ao invés de armar um barraco, fazer um escândalo e dar falso testemunho, nós devemos sempre confiar na justiça de Deus e ter o discernimento espiritual para saber qual é o momento de atacar e qual é o momento de recuar. Esse foi o momento de recuar. Se Davi matasse Saul, Davi poderia ter se dado muito mal, porque Deus iria puni-lo por isso. Que nós tenhamos esse discernimento, que as autoridades nós temos que respeitar, independente dos erros.
e entender que Deus é o nosso juiz e que tudo está no controle das mãos dele. Amém? Que Deus tenha abençoado a sua vida como abençoou a minha. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você está me abençoando. Desde já agradeço sua audiência e até a próxima semana. Então, Davi ele se casa com a filha de Saul, e Jonatas, que era filho mais velho de Saul, o sucessor legítimo do trono, era grande amigo de Davi. Jonatas também percebe que Davi ia ser o novo rei de Israel, e Jonatas não tem nenhum ciúme, nenhuma inveja de Davi. E ali nessa história, Davi, Saul ele fica com tanta inveja quando ele descobre que Davi vai ser o novo rei, e Davi estava fazendo sucesso nas guerras. Davi havia se tornado um general de guerra, e ele fala, pô, eu vou matar esse cara não vai tomar o meu trono não. E a primeira coisa que ele faz é perseguir Davi, e ele desposa a filha dele, Mical, de Davi, da Mical para um outro príncipe, um outro homem. Tudo isso para humilhar Davi. E agora, Davi estava fugido e na caverna de Adulão contra outros homens amargurados, vítimas da tirania do governo de Saul. E eles se unem para poder sobreviver, para pelejar, para guerrear e para poder sobreviver à tirania de Saul e para proteger Davi, né? Porque Davi estava sendo caçado de morte. Então, Davi ele continua pelejando em nome de Israel contra os filisteus. E quando aparece uma oportunidade de matar Saul, os homens falam para Davi, os valentes de Davi, que eram homens de Deus, eles falam, poxa Davi, eles falam que eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Então, isso aqui era uma coisa que Deus tinha falado. Só que Davi tinha uma coisa que é o tema da mensagem de hoje, discernimento espiritual. Como é que Davi tinha discernimento espiritual? Discernimento é algo que a gente sente? Não, nós seres humanos somos muito voláteis, nós temos muitos sentimentos. O sentimento não é, nem sempre o sentimento é um discernimento espiritual. O discernimento espiritual está em você conhecer a palavra de Deus. E Davi conhecia, Davi sabia que mesmo Saul não tendo sido eleito por Deus, ele foi ungido pelo sacerdote Samuel. Então Saul era ungido e Davi tinha que respeitar, mesmo Saul querendo matar ele, mesmo Saul dando a esposa dele para outro homem. E Davi ele não intenta contra a vida de Saul, mesmo os amigos dele falando, aí Davi, essa é a oportunidade que Deus está te dando para você se vingar. E quantas vezes as pessoas que são boas, são nossas amigas, são homens e mulheres de Deus, às vezes falam, isso aí é de Deus, cara, vai por esse caminho. E às vezes não é. Você tem que ter discernimento, como Davi teve. Davi falou, não, ele é ungido, eu conheço a palavra. Ele é ungido, eu tenho que respeitar os princípios de Deus. Então, querido, toda vez que, nesse caso aqui, quando alguém te faz mal e essa pessoa é uma autoridade sobre a sua vida, você tem que respeitar essa pessoa. Você não pode sair atropelando. É igual alguns movimentos políticos que se levantam para derrubar prefeito, governador, para derrubar tal. Tem que tomar cuidado com isso. Porque as autoridades foram constituídas por Deus. É como Davi falou aqui. Davi estava numa situação horrível. Davi estava jurado de morte. Mas ele fala para Saul, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Ele está falando, olha só, que Deus seja o meu juiz. Eu não vou te fazer mal porque você é ungido de Deus. Embora você não tenha sido escolhido por Deus, ungiram você. E eu vou te respeitar, porque essa é a palavra. E ele fala, eu não vou fazer nada contra você, mas que Deus seja o meu juiz, porque eu não tenho te feito mal, você que me faz mal. Então que Deus seja o meu juiz. Já que eu não tenho autoridade para ir contra você, o meu Deus tem. E é isso que nós temos que fazer. Quando um patrão, quando alguém superior a você está te perseguindo, te fazendo mal, não se vingue, não xingue, não ofenda, apenas confie no julgamento de Deus. Foi o que Davi fez. Davi ele confiou em Deus. Ele sabia, olha, eu não tenho feito nada de errado, Saul. Se você quer o meu mal, o problema é seu. Eu não quero o seu mal. Mesmo você tendo me feito coisas terríveis, que Deus seja o juiz entre nós dois.
E ele continua, como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Gente, no Velho Testamento, Davi falando isso, os ímpios procedem a impiedade, mas a minha mão não será contra ti. Esse aqui era o período que se falava olho por olho, dente por dente. Davi está falando, a minha mão não será contra ti, dos ímpios procede a impiedade. Davi está falando, você é ímpio, você é impiedoso por inveja, por ciúme, por raiva, você quer me matar. E eu não tenho feito nada, nunca te fiz nada. E ele está falando, a minha mão não será contra ti, Deus vai ser o meu juiz. E ele continua, o Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E Saul, ele até se comove, e ele fala que realmente Davi iria ser rei de Israel. E logo em seguida, mas toda vez Saul ele voltava atrás. Saul teve essa recaída, ficou do lado de Davi, falou que amava Davi, que Davi era um filho para ele, mas Saul voltou a ficar com ódio, com inveja, e o final de Saul é o suicídio. Saul é cercado pelo povo filisteu, pelo exército filisteu, e Saul se suicida, e Jonatas morre no combate também, um grande amigo de Davi, Jonatas. E aí quem assume o trono é Davi. Davi toma Mical de volta, que era sua esposa, que Saul deu para um outro homem, um homem importante. Davi vai lá, peleja, toma a esposa de volta, e Deus abençoa a vida de Davi com um grande reinado. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é, tenha discernimento espiritual. A voz do povo não é a voz de Deus. Cuidado com o que as pessoas dizem. Ah, mas fulano é um homem de Deus, mas fulano é uma mulher de Deus. Tudo bem, eu acredito em você. Mas tem coisas que são pessoais, que é entre você e Deus. Você tem que ter discernimento. E como é que você tem discernimento? É pelas emoções? Não, é conhecendo esse livro aqui. Você tem que conhecer a palavra. Davi conhecia a palavra. Tanto é que em Salmos ele fala coisas lindas. É uma teologia profunda sobre a palavra de Deus. E ele está falando aqui, olha, você é ungido, eu não posso te fazer mal. Mas Deus vai ser o meu juiz. E que você tenha isso em seu coração. Se alguém te persegue e é uma autoridade, você não pode, pela lei de Deus, você não pode. Você é um indefeso, não tem como se defender, não tem como... Que você confie em Deus. É o que eu peço a você. E que você faça nas suas orações para que Deus seja o juiz da tua causa. Que Deus julgue esse problema que você tem vivido. Seja um problema que está na justiça, seja o problema que for. Mas não parta para a vingança. Não parta para o ódio, para o pecado. Continue sendo santo, como Davi foi. Davi confiou em Deus. Davi ele falou, olha, eu não sou ímpio. Eu não vou te fazer mal. Que Deus julgue entre mim e ti. Que Deus julgue. Eu não vou tomar partido porque você é ungido. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Ao invés de armar um barraco, fazer um escândalo e dar falso testemunho, nós devemos sempre confiar na justiça de Deus e ter o discernimento espiritual para saber qual é o momento de atacar e qual é o momento de recuar. Esse foi o momento de recuar. Se Davi matasse Saul, Davi poderia ter se dado muito mal, porque Deus iria puni-lo por isso. Que nós tenhamos esse discernimento, que as autoridades nós temos que respeitar, independente dos erros, e entender que Deus é o nosso juiz, e que tudo está no controle das mãos dele. Amém? Que Deus tenha abençoado a sua vida como abençoou a minha. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você está me abençoando. Desde já agradeço sua audiência e até a próxima semana.